Olá, queridos amigos. Novamente o Senhor nos concedeu a grata oportunidade de nos reunirmos para continuarmos o seminário do livro de Hebreus. O assunto do santuário é um assunto que deve ser detidamente analisado pelo povo de Deus que vive nesses últimos dias. E a própria serva do Senhor diz que se uma pessoa se desvia da doutrina do santuário, haverá apostasia na fé. Desmond Ford é um exemplo disso. Desacreditou na doutrina do santuário, um teólogo com muito potencial, acabou desviando-se da fé. Para que isso não ocorra conosco, estamos dispostos a ir até o fim na apresentação desse seminário. Hoje o nosso cenário está um pouco diferente, porque quando chegamos no nosso local de filmagem, estava infestado de vespas. Não tivemos condições nem de entrar. Então tivemos que mudar o local. Mas não será uma vespa que vai nos impedir de concluir esse trabalho. Podem ficar tranquilos que vamos dar seguimento também aos outros seminários, Conversão e Justiça pela Fé, o seminário de Daniel, e estamos pensando em começar um seminário mais. Então podem ficar despreocupados que todos eles, dentro do seu relativo tempo, vão concluir-se. Bom, então nos acompanhem hoje no estudo do capítulo 3 do livro de Hebreus. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Como vimos em Hebreus capítulo 1, Paulo ali apresenta a divindade de Cristo. Como já foi mencionado, o livro de Hebreus foi escrito de maneira exclusiva para o povo judeu. E o objetivo de Paulo era dirigir a mente dos judeus do templo terrestre para o templo celestial. Por isso, no capítulo 1, ele tratou de eliminar o preconceito que existia na mente dos judeus quanto à pessoa de Jesus Cristo, mostrando que ele, na verdade, é um com Deus. No capítulo 2, ele apresentou a natureza humana de Jesus, mostrando que aquele Deus se fez homem para identificar-se com as necessidades daqueles que ele viera remir. Já no capítulo 3, ele começa uma abordagem totalmente diferente. Ele começa a apresentar fatos ocorridos lá no passado, desde os dias em que Israel saiu do Egito até o momento presente em que ele vivia quando escreveu a carta. O capítulo 3 de Hebreus e o capítulo 4, na verdade, tratam de um mesmo assunto. Qual assunto? O repouso. No entanto, no capítulo 3, ele faz uma introdução ao 4, e nesta introdução ele deixa bem claro que Israel não entrou no repouso, ainda que tivessem entrado em Canaã terrestre, por causa da rebeldia, por causa da incredulidade. Isso os despreparou para entrar no tão esperado repouso. Então avancemos juntos para o capítulo 3 do livro de Hebreus, a começar pelo versículo 1. Por isso, irmãos santos, por isso o quê? Tendo em vista tudo o que foi dito no capítulo 2, também no 1, mas especialmente o capítulo 2, verso 17, onde diz que Jesus era semelhante aos irmãos e poderia ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai ou meditai em Cristo Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Paulo já inicia esse capítulo tentando projetar a mente dos judeus para o santuário celestial e, mais especificamente, para o santo, onde Jesus, que fora rejeitado por eles, intercedia em favor deles. Versículo 2, sendo fiel, se referindo a Jesus, ao que o constituiu. Quem constituiu Jesus? Deus, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Eu gostaria de dizer algo ainda sobre a primeira linha do versículo. Sendo fiel, Jesus, ao que o constituiu, Deus. A irmã White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 250, diz que em eras eternas, mesmo antes da criação dos anjos,
mesmo antes da criação de Lúcifer, Deus e Jesus sabiam que Lúcifer no céu iria rebelar-se e, conseguintemente, influenciaria a raça humana também à queda. E nesta época já houve um concílio entre pai e filho, e neste concílio Jesus foi constituído, foi eleito, como diz o texto do Espírito de Profecia, irmão White mencionando, ela fala, ele foi designado naquele período, antes da criação mesmo de Lúcifer, para ser o mediador da criatura caída. E Jesus foi fiel ao seu encargo, sendo assim fiel àquele que havia o constituído, referindo-se ao Deus Pai. E o verso segue dizendo, como também Moisés foi fiel em toda a sua casa. Então, interessante é que o verso está montando um paralelo entre a fidelidade de Jesus para com o Pai, com a fidelidade de Moisés para com Deus. Então, está mostrando a fidelidade de Jesus e a fidelidade de Moisés em um mesmo nível. E Moisés foi fiel à sua casa, a casa aqui, referindo-se à nação de Israel. Pois no versículo 6 diz, mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, Israel espiritual. Então Moisés foi fiel em toda a sua casa, no que diz respeito à liderança de Israel durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto. Versículo 3, porque ele, Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então aqui Paulo está dizendo que Jesus, que fora rejeitado, desprezado, crucificado pelos judeus, deveria ser mais honrado e mais glorificado do que Moisés. Porque para os judeus Moisés era um personagem extraordinário, assim como Abraão. Então Paulo está dizendo que aquele Jesus que outrora fora rejeitado é digno de tanto maior glória do que Moisés. Por quê? Porque Moisés foi o mordomo de Jesus, cuidando da casa que o próprio Cristo havia instituído. Então quem tem maior honra? O mordomo ou o dono da casa? Obviamente que é o dono da casa, e neste caso, Jesus, pois foi ele que fundou e edificou esta casa, sendo ela Israel. Versículo 4, porque toda casa é edificada por alguém. E quem edificou a casa no contexto? Jesus. Mas o que edifica todas as coisas é Deus. Então este versículo 4 está chamando, na verdade, Jesus de Deus, corroborando com o pensamento expresso no capítulo 1 de que Jesus é Deus. Porque no contexto, quem fez a casa é Jesus, e aqui diz que quem edifica todas as coisas, inclusive a casa, é Deus. Versículo 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então Moisés foi fiel porque coisas seriam anunciadas. E qual foi uma das importantes coisas que Moisés anunciou ao povo de Israel? Olhem comigo aqui o próprio livro de Hebreus, no capítulo 9. Um pouquinho à frente, Hebreus 9, 19. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei. Então, o que foi que Moisés anunciou? Pelo menos uma das coisas que Moisés já começou anunciando ao terceiro mês da saída do Egito? Os mandamentos. Se recordam que o povo disse, Moisés, fale tu conosco, para que não morramos. Então, a lei seria uma das coisas que Moisés já anunciaria. Então, ele necessitava ser fiel, porque a obra que ele deveria desempenhar era demasiado grande, importante. O mesmo acontece conosco hoje. Deus não vai nos dar uma obra a desempenhar se nós não formos fiéis em toda a nossa casa. O que seria ser fiel em toda a nossa casa? Ser fiel em todos os setores da nossa vida. Seja vida profissional, seja vida particular, seja vida familiar, seja entre amizades, em qualquer setor da nossa vida. Se nós não formos fiéis, tal qual Moisés foi, Deus não poderá nos usar.
Então Moisés foi fiel para servir como testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Avançando aqui então para o versículo 6, diz o seguinte: Mas, agora Paulo vai fazer um contraste entre a fidelidade de Moisés e a de Cristo. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Eu gosto muito desses versos que expressam a ideia de termos esperança, confiança até o fim. Mas fato é que muitas vezes nós enfrentamos tantas dificuldades, tantas tribulações, que é difícil ter ânimo, é difícil ter esperança. Agora há pouco eu estava conversando com meu amigo e ele falou que estava muito desanimado. E ele falou que se eu fosse olhar a definição da palavra desanimado no dicionário, ia ter uma foto dele. Então, muitas vezes, as dificuldades da vida nos jogam para baixo. Mas a palavra diz que devemos manter firme a confiança, tendo esperança até o fim. E Jesus é o dono da casa. Essa é a esperança que podemos ter. No passado era Moisés, mas hoje é Cristo que é o dono da casa. É Ele que é o mantenedor da casa. Olhem o próprio livro de Hebreus aí, o capítulo 8 comigo. Capítulo 8 de Hebreus, versículo 8 diz assim: Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. O verso 9 diz: Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Mas a esperança é que agora Deus vai escrever a sua lei em nosso coração. Olhem o capítulo 10, aí, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, verso 21. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então hoje não é Moisés mais o líder da causa de Deus. Hoje é Jesus, o dono e o mordomo da casa. E é por isso que nós temos nele forças para permanecermos firmes e fiéis, mesmo em meio a situações mais desanimadoras. Avançando, o verso 7 diz: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Paulo, a partir do verso 7, vai utilizar a experiência de Israel no passado como uma ilustração das consequências de endurecermos o nosso coração quanto à voz de Deus, quanto à vontade de Deus para nós. Portanto, tendo em vista tudo o que foi dito, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Paulo, nesse momento, fala exclusivamente aos judeus dos seus dias, aos judeus que crucificaram a Jesus, aos judeus que mataram apóstolos. E ele segue dizendo agora, valendo-se da experiência do passado, como na provocação no dia da tentação no deserto. Agora ele lança a mente dos judeus para o passado e diz: não façam como fizeram os seus pais. É claro que quando diz a provocação no deserto, remonta os 40 anos de rebeldia de Israel, desde o Egito até Canaã terrestre. Mas existe um ponto específico aqui. Qual rebelião de maneira específica Paulo está se referindo na experiência do antigo Israel? A rebelião de Números 14, a rebelião dos 12 espias, onde 10 espias trouxeram um relatório desfavorável e 2 espias, Josué e Caleb, trouxeram um relatório favorável. Então ele está se referindo exclusivamente àquela experiência que aconteceu no segundo ano da saída do Egito,
Ou seja, em Números 14, haviam se passado 2 anos, então eles ainda teriam que caminhar pelo deserto, agora sentenciados a isso, por mais 38 anos. Por quê? Por não terem dado ouvidos à voz do Espírito Santo, quanto à vontade de Deus para eles. O verso 9 diz: onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então aqui já fica bem específico que Paulo usa como ilustração a experiência dos 40 anos de jornada pelo deserto, onde eles viram milagres acontecer no próprio Egito, aquelas pragas terríveis que foram derramadas. Eles viram o mar vermelho se abrindo, eles viram a coluna de fogo à noite, a coluna de nuvem durante o dia, pão caía do céu, água vertia da rocha e tantos outros milagres Israel presenciou. E mesmo assim, eles foram duros de coração. O mesmo pode acontecer conosco. Talvez a gente se encontre em um momento delicado da nossa vida que nós esquecemos de olhar para o passado e de meditarmos em todas as operações maravilhosas de Deus na nossa vida. E talvez até por coisas menores caímos na incredulidade, assim como Israel. E é interessante que a irmã White, em Vida e Ensinos, na página 158, fala um pouco sobre essa experiência. Justamente por quê? Porque existe uma tentação muito grande da nossa parte em dizer: se eu vivesse nos dias de Israel no deserto, eu estaria junto com os 2 espias que trouxeram o relatório favorável. Porque eu não poderia ignorar aqueles milagres todos que foram realizados. Com certeza, se eu estivesse entre Israel, eu seria fiel. Aí eu pergunto: será? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Vi que muitos que professam crer na verdade para estes últimos dias acham tão estranho que os filhos de Israel murmurassem enquanto viajavam, que depois do maravilhoso trato de Deus para com eles, todos os milagres operados, eles fossem tão ingratos que se esquecessem do que Deus fizera por eles. Me disse o anjo: vocês têm feito pior do que Israel no deserto. Então não sou eu que estou dizendo. Deus é que está dizendo que hoje nós não seríamos melhores do que Israel se estivéssemos junto com eles. Na verdade, segundo o texto, seríamos piores. Seríamos piores do que eles. Em 1888, a mensagem de Josué e Caleb brilhou novamente nesses dias, na pessoa de Jones e Wagner. E o que foi feito com o relato favorável desses jovens? Foi rejeitado. Da mesma maneira, hoje, quando não somos gratos por tudo que Deus tem permitido na nossa vida para nos educar, além de toda a maravilhosa luz que Ele tem permitido brilhar na nossa vida, estamos sendo piores do que Israel. E corremos grande risco de, assim como Israel no passado, não entrarmos em Canaã. Porém, agora, Canaã celestial e não a terrestre mais. O verso 10 segue dizendo: por isso o que, segundo o contexto? Olha, precisamos ter uma mente contextual. Eu cheguei de uma viagem agora, estava no Chile e outros lugares mais, e eu fiquei bastante impressionado que é algo que atinge a maioria do povo de Deus, a dificuldade na interpretação das Escrituras. É claro que eu sou uma criança no entendimento de interpretação das Escrituras, desejo chegar a ser um homem, como Moisés e outros mais. Contudo, é necessário aprendermos a interpretar as Escrituras. Verso 10, por isso o quê? No contexto. Por isso o quê? Que viram por 40 anos as minhas obras. Quais obras? Descritas no Antigo Testamento. Por isso me indignei contra esta geração. Agora, de maneira específica, qual geração? A geração de adultos de 20 anos para cima,
com exceção de Josué e Calebe, que não entraram em Canaã terrestre. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração. Este quem? Os israelitas de 20 anos para cima que saíram do Egito. E não conheceram os meus caminhos. E essa parte do verso eu digo para vocês que dói o meu coração e eu acho triste. E fala muito forte a nós também. Estes andaram por 40 anos comigo, eu os conduzi, eu os dirigi, operei milagres e não conheceram os meus caminhos. É possível que hoje um cristão ande a vida toda pelo caminho de Deus e não conheça a Deus. E isso é algo real na nossa vida. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos servir a vida inteira a Deus, porém nós não vamos conhecer o caminho que Deus tem preparado para nós. E aí vai ser muito triste, porque naquele grande dia ele vai falar: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E talvez eu possa dizer: Senhor, mas eu preguei o evangelho em teu nome, viajei para muitos países, escrevi, publiquei livros. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Você caminhou no meu caminho, mas nunca me conheceu. Então nós não podemos cair neste erro, meus irmãos. Isso daqui é uma advertência do passado para nos prevenir de erros hoje. Tomemos cuidado para não caminharmos no caminho de Deus sem ter o entendimento de quem é Deus. Verso 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Nos versos anteriores, Paulo citou o Salmo 95, do verso 7 em diante. E este salmo, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Ele vai citar algumas outras vezes. Na verdade, o capítulo 3 e 4 de Hebreus é um ardente apelo de Paulo, não somente aos judeus dos seus dias, mas também a nós, para que o nosso coração não se endureça pelos cuidados da vida, a ponto de não ouvirmos a voz do Espírito Santo. Paulo aqui citou uma outra palavra-chave, que na verdade o enredo do capítulo 3 e 4 vai girar em torno desta palavra, repouso. Hoje existem algumas visões quanto ao que seria esse repouso. Primeiro delas, o repouso é uma referência à entrada das pessoas lá em Canaã terrestre, os de 20 anos para baixo, com exceção de Josué e Calebe. Deus deu repouso para eles. O segundo grupo diz que o repouso aqui mencionado é o sábado. Outros dizem o repouso aqui mencionado é o repouso em Cristo, no sentido de que Ele suprirá todas as nossas necessidades se nós não endurecermos o nosso coração. E para entendermos bem qual repouso seria este, eu gostaria que nós entendêssemos 4 pontos que vai nos ajudar a entender qual repouso Paulo está se referindo aqui em Hebreus capítulo 3 e em Hebreus capítulo 4. Primeiro ponto. Alguns acreditam que o repouso é um repouso físico, geográfico, local, o adentrar-se a Canaã terrestre. Mas vamos ver se de fato este ponto procede. Olhem, por exemplo, Hebreus 3:11 diz, é o que nós já limos, né? Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O capítulo 4, verso 3. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, essa palavra aqui, repouso, realmente remonta à entrada física de Israel em Canaã. Mas vale salientar que entrar em Canaã seria o primeiro critério para participar do repouso proposto. Nesse primeiro pensamento, de fato,
para se participar do repouso, era necessário entrar em Canaã terrestre. Olhem comigo aí o livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso 18 em diante. Aqui Moisés está relembrando algumas orientações de que Israel, as 2,5 tribos que iriam ficar aquém do Jordão, deveriam passar além do Jordão para ajudar na conquista. E o verso 20 diz: até que o Senhor dê repouso aos vossos irmãos. Então o texto é enfático e claro. Se Israel entrasse em Canaã terrestre, eles teriam repouso. Olhem aí o livro de Josué comigo. Vamos ver os versos para provar tudo bem direitinho pela Bíblia. Josué capítulo 21, verso 44, diz: e o Senhor lhes deu repouso de todos os lados. Então Israel teve repouso. Capítulo 23, verso 1 de Josué: e sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel dos inimigos, aqui repouso dos inimigos. O capítulo 22, 4, agora o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos. Então esses versos que nós vimos aqui, diz que Israel de fato teve repouso quando entraram em Canaã. Mas aguenta aí um pouquinho. Como vimos, de fato, a geração de 20 anos para baixo, mais Josué e Caleb, desfrutaram de repouso quando entraram em Canaã. Mas será que realmente desfrutaram de repouso? Porque o capítulo 4, o verso 8 diz: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não se falaria de outro dia de repouso. Então, definitivamente, entrar em Canaã não é o repouso. Entrar em Canaã terrestre não é o repouso que Paulo está mencionando em Hebreus 3 e em Hebreus 4. Tanto que no verso 7 diz que Davi também falou acerca de um repouso, muitos anos depois de Josué ter entrado com Israel em Canaã terrestre. Bom, o segundo grupo diz que o repouso aqui seria o sábado do Senhor, porque no capítulo 4, verso 4, ele faz uma conexão entre o descanso sabático e o repouso. Mas será que o que Paulo está querendo ensinar aqui é de fato que os judeus deveriam guardar o sábado para repousar? O que vocês acham? Obviamente que não, porque se tinha uma coisa que os judeus faziam, era guardar o sábado. Se nos dias de Paulo ele ainda dizia que restava um repouso e que alguns deles, como diz no capítulo 4, verso 3, e que alguns deles estavam entrando no repouso, obviamente é que o repouso não pode estar relacionado à guarda do sábado, embora esteja conectado. Ele usou o sábado, aqui no capítulo 4, ele usou o sábado meramente como uma questão de ilustração, para mostrar que desde o início o repouso está disponível. Ok? Terceiro ponto, aqueles que acreditam que o repouso seria submissão inteira a Deus, que está conectado com o quarto, que seria completa vitória ao nos submeter a Deus. Então, na verdade, existe uma íntima conexão entre todos esses pontos. Para Israel no passado ter experimentado o repouso, eles deveriam ter passado por alguns estágios. O primeiro estágio seria terem sido fiéis a Deus durante o período do deserto. Eles entrariam em Canaã terrestre. Permanecendo fiel, eles passariam para instâncias a mais e desta maneira eles chegariam a participar do repouso completo, que seria o quê? O repouso completo que Deus quer nos dar é a perfeita vitória pelo sangue de Cristo, ou seja, em mim terás paz. É um repouso espiritual. Mas para eu estar na plenitude, desfrutando desse repouso espiritual, é claro que eu necessito ser submisso a Deus, é claro que eu necessito fazer a vontade de Deus no sentido de entrar em Canaã, é claro que eu preciso observar o sábado, etc, etc, etc. Então, o repouso espiritual que Deus quer nos dar comporta todos esses pontos, mas não é só um especificamente. É possível que uma pessoa observe o sábado e não tenha repouso espiritual,
que o transgrida, que não guarde o sábado como Deus requer. Mas podem ficar tranquilos que no capítulo 4, que realmente é um capítulo chave para falar sobre o repouso, nós vamos destrinchar esse assunto do repouso de maneira mais detalhada, tá? Mas aqui é só uma pequena sinopse para a gente já ter algum preparo para avançar para o capítulo 4 no nosso próximo encontro. Agora o verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Ter o coração mau e infiel é não ouvir a voz do Espírito Santo. Verso 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Esse verso eu considero um dos versículos chaves desse capítulo, porque, na verdade, ele fala sobre o pecado contra o Espírito Santo também. Quando Deus fala através do seu Espírito e nós não cedemos, nós não damos ouvidos, começamos a negociar com Deus, nós estamos, na verdade, pecando contra o Espírito Santo de forma gradual. E desta maneira o nosso coração vai se endurecendo, se endurecendo, se endurecendo, até que não vamos mais ouvir a voz de Deus. Mas tomem cuidado com uma coisa. Talvez nós podemos ter o coração endurecido, assim como Israel no passado, e vamos continuar andando pelo caminho de Deus, sem conhecer a Deus. Isso é muito perigoso. Quando o cristão tem o coração endurecido, ele começa a caminhar pelo terreno encantado de Satanás e começa a enxergar com bons olhos aquilo que Deus disse que era mal e não vai se sentir ameaçado. Por quê? Porque está hipnotizado pelos encantos de Satanás. Vocês se lembram de Eva? Eva caiu no terreno encantado de Satanás. Ela endureceu o seu coração porque com certeza o Espírito Santo falou para ela: afasta-se, afasta-se, procure segurança na proximidade do seu marido, procure-o, afaste-se. Porém, ela estava no terreno encantado de Satanás. E ela não se apostatou no momento, porque ela até disse: Deus disse para não fazer isso, Deus disse para não fazer aquilo. Mas estava no terreno encantado de Satanás. Deus deseja comunicar a sua vontade para cada um de nós, assim como ele comunicava a sua vontade para Israel no deserto. O problema é que muitas vezes nós não estamos abertos a aceitar ou dar ouvidos à vontade de Deus para a nossa vida. A irmã White diz assim no Ciência do Bom Viver, na página 510. Ela diz assim: um único passo errado pode nos tirar de um plano elevado e santo e conduzir-nos a um plano inferior. Um único passo errado, uma única vez que negligenciamos a voz do Espírito Santo, podemos logo depois tomar uma decisão que vai nos tirar de um plano elevado, conduzindo-nos a um plano inferior. Seguindo o texto, diz que quando não aceitamos os apelos do Espírito Santo, corremos o risco de ser presos em cadeias de aço e não vamos sair mais. Então é muito sério, meus irmãos. Quando Deus revela-nos a sua vontade e nós endurecemos o nosso coração, nós estamos mergulhando a fundo no terreno encantado de Satanás. E isso não quer dizer que eu vou começar a beber, que eu vou começar a fumar, que eu vou começar a me prostituir. Nada disso. Talvez eu vou continuar sendo vegetariano, vou continuar sendo ancião da minha igreja, vou continuar dando estudo bíblico, vou continuar com a modéstia do vestuário, porém, vou estar longe de Deus. Quando a irmã White diz que seríamos presos em cadeias de aço, não é que eu estaria pulando, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. Não. Estas cadeias de aço é quando uma pessoa está no erro e permanece no erro acreditando que é o certo, acreditando que aquela é a vontade de Deus. Em 1 Samuel capítulo 15, logo a partir do verso 1 diz, Deus diz:
Saul não faz a minha vontade. E logo depois Saul diz: Samuel, eu tenho cumprido toda a vontade de Deus. A visão de Deus para com Saul é que Saul não fazia a sua vontade. A visão de Saul de si mesmo para com Deus é que ele fazia a vontade de Deus. Se vocês quiserem ver mais sobre isso, podem assistir no nosso vídeo Transferência de Responsabilidade. Eu abordo mais amplamente o assunto. Então Saul estava caminhando para longe de Deus, tendo a sensação de que estava se aproximando, assim como o povo de Israel. Achavam que estavam cada vez mais próximos de Deus, contudo estavam se afastando cada vez mais. Assim como a nossa querida igreja em 1888, achavam que estavam no seu melhor momento, no entanto estavam se afastando de Deus. E isso pode se repetir de maneira individual na nossa vida. Vocês sabem o quanto isso é sério? Parem para analisar comigo. Vocês já pararam para imaginar que talvez a nossa vida esteja longe de Deus e nós não estamos apercebendo? Que talvez nós realmente somos um osso seco, ossos secos. E isso é ter o coração endurecido pelo pecado, pelo engano. É quando existe a forma destituída de espírito. Por isso que a palavra de Deus nos diz: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não importa qual seja o apelo dele, ainda que este pedido esteja em conflito com sua vontade, em conflito com os seus planos, não tenha medo de aceitar os planos de Deus, pois os planos de Deus, ainda que não nos pareça bom, é melhor do que os nossos planos. Os planos de Deus, talvez, ao início, pode ser amargo ao nosso paladar, mas no final vai ser doce. Ao contrário dos nossos planos, que talvez ao nosso paladar, no início vai ser doce, gostoso, maravilhoso, mas o fim será certo. O nosso coração vai sendo endurecido aos poucos. E quando nos apercebemos, já é tarde demais. Eu tive ciência da história de um casal de namorados jovens que mantinham um namoro com certa restrição, seguindo as orientações do espírito de profecia, com bastante respeito. Só que com o passar do tempo, eles começaram a se aproximar, começaram a ter muitos toques, e muitas pessoas aconselhavam, com certeza o Espírito Santo também aconselhava. Começou a ter muito beijo, aqueles beijos lá que deveria acontecer só no casamento. Começou a ter muitos momentos que foi um cumulativo, até que um ano depois eles cometeram fornicação e a menina acabou grávida. E aí sim a realidade veio. Que besteira fizemos. Eu tenho 18 anos, estou grávida, você tem 20 anos, não tem emprego, e o que a gente vai arrumar da nossa vida? Isso se chama coração endurecido pelo pecado. Dia a dia eles tiveram a oportunidade de abandonar aquele caminho que iria levá-los a um abismo. Porém, eles foram resistentes, achando que aquilo que eles queriam fazer era melhor do que a vontade de Deus. Era mais prazeroso para a carne, mais gostoso. E para a carne, de fato, é. Porém, para o espírito, é deletério, destrói. E o exemplo disso foi o próprio Israel, que durante 40 anos quis alimentar a carne. E Deus falou: olha, o vegetarianismo é melhor. Eles não, queremos carne, queremos gordura, queremos fritura. E pagaram o preço disso. Deus disse: é melhor se submeterem a mim, porque eu sei o que é melhor para vocês, e o deserto vai vos purificar das iniquidades da cidade. Não, queremos cidade, queremos os confortos, queremos televisão, queremos filmes. E qual foi o resultado de Israel? Todos pereceram no deserto, com exceção dos de 20 anos para baixo. A irmã White diz que estamos no mesmo caminho. E assim como somente poucos entraram em Canaã terrestre, hoje somente poucos vão entrar em Canaã celestial.
Em 1844, começaram os nossos 40 anos simbólicos de caminhada pelo deserto. Com toda a rebeldia de Israel, com 40 anos, o desfecho final chegou. Pelo menos alguns estavam prontos para entrar na Canaã terrestre. Hoje nós já estamos caminhando por este mesmo deserto há mais de 150 anos, demonstrando que somos muito piores do que Israel. E a nossa redenção ainda não é vinda. E o pior, os de 20 anos para baixo, porque o Deuteronômio capítulo 1 diz que as crianças não sabiam o que era certo ou errado, entraram. Hoje é pior ainda, porque dizem que até as crianças já nascem pecadoras. Então nem mesmo as crianças hoje estariam prontas para poder entrar em Canaã celestial. É uma repreensão para nós. Deus almeja que cheguemos ao fim dessa caminhada. Ele já não tolera mais tanta demora. Que sejamos prontos em atender os apelos de Deus para fazermos a vontade dele e assim não endurecermos o nosso coração. Verso 14: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio de nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, é hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram da terra do Egito por meio de Moisés. Deus aqui foi muito otimista. Na verdade, dos adultos, os únicos que não rejeitaram foram 2. E Deus disse que não todos, mas só foram 2 dos adultos. 2. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Então, meus queridos irmãos, por causa do pecado, por causa da dureza de coração, por causa de Israel ter sido tão obstinado, eles não puderam entrar em Canaã terrestre. Não puderam dar o primeiro passo em direção ao esperado repouso. E o mesmo risco corremos hoje. Por causa de fazermos a nossa vontade, por causa de fazer aquilo que nos agrada, aquilo que eu planejei, o que eu sonho, deixamos de cumprir o sonho de Deus para nós. Deus tem um sonho para você. Sabia que Deus tem um sonho para você? Mas para você cumprir o sonho de Deus, você talvez tenha que deixar de cumprir o seu sonho, os seus desejos. E sabe de uma coisa? Os sonhos de Deus sempre são os melhores. Os planos de Deus na nossa vida sempre vai nos conduzir a Canaã, mas agora a uma Canaã celestial. Este é o apelo de Deus para você nesta oportunidade. Não endureça o coração. Permita que o Espírito Santo faça morada nele. Permita que ele faça uma limpeza, uma higienização, para estarmos todos prontos, para avançarmos além das fronteiras do Jordão e penetrarmos em Canaã celestial. Esse é o desejo de Deus para nós. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade que vocês nos deram de permitir que estas mensagens tenham ingresso em sua casa. Estamos felizes porque praticamente já temos quase 1000 inscritos. É claro que é pouco, porque às vezes vemos canais que têm um conteúdo mundano, essas piadinhas aí que tem, essas coisinhas aí, e são muitos os inscritos. Mas eu tenho certeza que as pessoas certas têm se inscrito em nosso canal e com certeza estão sendo abençoadas. Continue nos ajudando a divulgar o nosso trabalho, a divulgar esses links. Montem os seus pequenos grupos. Nós vamos dar seguimento a esse seminário de Hebreus e outros mais. E eu tenho certeza que essa é uma maneira de abreviarmos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.